Vire para esse irmão que está do seu lado e diga assim: existem coisas que não podem definir o seu destino. E uma delas é o trauma. Fala para ele: o trauma não define o seu destino. Nesta manhã, eu quero falar com você e eu gostaria que você adentrasse nessa mensagem. Existem realidades que nós não sabemos, existem realidades que nós não sentimos, e existem realidades que nós não vivemos porque queremos. Mas é um fator que impede-nos de viver o propósito. Impedir e definir é outra coisa. O que define o seu destino é aquilo que Deus disse a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós. Eu é que sei. O Senhor está dizendo: eu é que sei, eu é que posso, eu é que tenho o domínio e o controle. Mas existem coisas que nós não sentimos, nós não lembramos, e às vezes nós nem, até chegar a um determinado ambiente, nós não sentimos até nem dor. Mas existe ali um trauma. Pastor, mas o que é trauma? Eu fui buscar essa definição no dicionário. E trauma é definido como uma lesão física ou uma perturbação emocional intensa causada por agentes externos. Violência, acidente ou experiências avassaladoras. Trauma físico é uma ferida, uma contusão, uma lesão por um agente externo. Psicológico é uma vivência insuportável que gera estresse, medo, marcas duradouras na mente e afetando o funcionamento mental. Hoje um dos maiores desafios da igreja do Senhor é tratar a ovelha como ela foi criada. É tratar o homem, é tratar a mulher como nós fomos criados. Existem pessoas que são tão religiosos, mas tão religiosos, que eles só enxergam coisas espirituais. Existem pessoas que são tão racionais, que nada é espiritual. Existem pessoas que nunca tiveram uma experiência de uma transformação genuína. É interessante quando Deus cria o homem, ele cria um boneco de barro, e aquele boneco era inerte, aquele boneco não fazia nada, era apenas um monte de barro. Mas a Bíblia diz que há um determinado momento em que há um sopro. E a partir daquele momento, ele passa a ser um ser vivente. Ele começa a ter capacidades, ele começa a ter reações, ele começa a ter realidades. Então, imediatamente nós podemos reconhecer e conhecer que nós somos um ser espiritual. Nós temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então eu sou espiritual, eu tenho uma alma e eu habito dentro de um corpo. Então, existem realidades que, por exemplo, um pai que espanca um filho, automaticamente nós temos um trauma físico, um trauma na alma e um trauma na vida espiritual dessa criança. Nós atingimos todas as áreas, nós ativamos todas as realidades, apenas um trauma. Eu não estou fazendo apologia que o pai não deve corrigir o filho, porque deve. A Bíblia também nos ensina a usar a vara. Mas nós não estamos falando de espancamento. Nós não estamos falando de coisas que geram dores terríveis.
Existem palavras que pessoas liberam sobre a nossa vida, liberou sobre a sua vida quando você era criança, que mais valia ter te espancado, porque aquelas palavras ela ecoam dentro da sua mente até hoje. Mas a partir de hoje elas não ecoarão mais em nome de Jesus. A partir de hoje elas não ecoarão mais em nome de Jesus. E nesta manhã eu quero te contar um pouquinho da história de uma criança que virou adolescente, virou jovem e chegou a ser homem. E que com 5 anos de idade, como ele não pediu, ele não sabia nem o que estava acontecendo, após decisões que o pai e o avô dele tomou, ele veio a viver de uma só vez um trauma físico, um trauma emocional e um trauma espiritual. E essa pessoa ao qual eu vou falar hoje com você é um excelente nome para você colocar no seu filho: Mefibosete. Fala com esse irmão, o nome do seu filho vai chamar Mefibosete. Quem aqui já ouviu a história de Mefibosete? Quem aqui já ouviu? Quem aqui conhece a história dele? Eu queria te levar a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel. Eu quando olho para Mefibosete, eu enxergo ele como um jovem que é um colecionador de traumas. Talvez você, em um breve instante, você está se identificando com ele. Mefibosete é um colecionador de traumas. Mas mesmo ele colecionando traumas, mesmo ele vivendo realidades que ele não pediu para viver, não fez nada para poder viver, o Senhor mudou a história dele através de uma graça avassaladora. Da mesma forma que a graça de Deus, ela esteve na vida de Saulo de Tarso, e ele se torna o maior pregador do Evangelho, nós podemos ver, nós podemos ouvir da boca de Paulo: sou o que sou pela graça de Deus, pelo favor de Deus. E da mesma forma que Paulo disse isso, eu tenho certeza que você vai sair daqui desta manhã dizendo a mesma coisa. A mesma graça que arrancou Manassés da depravação mais repugnante que havia na face da terra. Um rei criminoso, cruel, feiticeiro, implacável, demoníaco. E Deus o transformou. Fala com esse irmão que está do seu lado: as suas feridas, os seus traumas não te definirão a partir de hoje. Não te definirão a partir de hoje. 2 Samuel, capítulo 4. Eu quero te falar o que aconteceu e como aconteceu. O contexto desse texto que nós vamos ler, um pouquinho de história aqui. O contexto desse texto que nós vamos ler é: Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul. Então repare, você não pode deixar de ter essa informação guardada no seu coração. Se ele é filho, se ele é neto de Jonatas e neto de Saul e filho de Jonatas, ele nasceu para sentar na mesa do rei. Ele nasceu para ser um príncipe. Ele nasceu para desfrutar de tudo aquilo que um rei pode desfrutar. Ele nasceu para viver realidades que nem todo mundo pode viver. Ele foi simplesmente o neto do primeiro rei de Israel. Ele ficou marcado, ele foi um menino que nasceu para ser marcado na história. Ele nasceu para sentar, ele nasceu para desfrutar, ele nasceu para viver tudo aquilo que um neto de rei pode viver. Existia um futuro proeminente, existia um futuro declarado sobre a vida deste jovem. Existia um desenho declarado: olha, você é filho, você é neto, meu Deus. Então, as próximas sucessões, o que vai acontecer? Um dia vai chegar a sua vez.
Mas a Bíblia vai nos dizer, e se você for para 1 Samuel, depois eu gostaria que você lesse essa história, porque vai fazer todo sentido na sua vida. A Bíblia vai dizer que o pai e o avô, Jonatã e Samuel e Saul, vai sair para guerrear contra os amonitas. Porém, eles perdem a guerra e morrem os dois na mesma guerra. É muito interessante quando nós olhamos para a realidade, para o contexto. Porque um texto fora do contexto, ele vira pretexto. Então, olha só a realidade desse menino. Imagina que não aconteceu mais nada com ele. Ele só perdeu o pai e o avô numa só guerra. Se coloca no coração dele agora. Se coloca no momento em que você recebe um WhatsApp, uma mensagem de texto dizendo que você perdeu o seu pai e o seu avô naquele instante. Só isso já seria suficiente para que todas as perspectivas, para que todos os sonhos, para que todas as realidades que ele pudesse sonhar, fosse por água abaixo. 2 Samuel capítulo 4. E então, ele sabe disso. Só que havia, naquela época, uma tradição que era: morreu o rei, o próximo rei matava toda a filiação dos anteriores. Matava todos que tinham acesso. Então, quando eles souberam dessa situação, repare que Mefibosete já tinha perdido o seu pai, já tinha perdido o seu avô. Ele já estava com trauma, ele já estava com medo, ele já estava vendo a sua perspectiva, e apenas com 5 anos, ele já estava vivendo essa realidade. Pastor, mas ele só tinha 5 anos, ele não sentia. Isso é o que você pensa, isso é o que você acha. Existem crianças dentro da sua casa que sabem o que você está falando, sabe o que você está fazendo, sabe o que você está dizendo, sabe por que você está fazendo, conhece as suas atitudes, e isso fica gravado na alma, na vida inteira, se não houver cura. Existem homens que estão sentados aqui hoje, que são definidos, são monitorados por palavras que receberam do seu pai. Existem mulheres aqui nessa noite que são monitoradas, são guiadas, não por outra coisa, senão por palavras que receberam, por palmadas que receberam, por puxões de cabelo que receberam. E essas mulheres, esses homens, esses jovens são guiados por quê? Por palavras que um dia ouviram. Talvez você está vindo um filme na sua cabeça, mas o objetivo é esse mesmo, é você ser curado, é você ser transformado, porque independentemente de qualquer coisa, Deus tem um projeto na sua vida. Ei, presta bastante atenção. E dentro desse cenário, meu Deus, meu pai morreu, o meu avô morreu, que era o rei. Nós precisamos o quê? Porque senão nós também vamos. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e... Até aqui está tudo bem? Até aqui está tudo bem. Mas a Bíblia vai dizer que, ao ela tomar Mefibosete, sucedeu que, apressando-se ela a fugir, Mefibosete cai. E a Bíblia diz que ele fica manco dos 2 pés. Vamos voltar. O primeiro cenário foi: perdeu o pai, perdeu o avô. Agora vamos fugir, vamos para a fuga. Vamos para a fuga. E na fuga, alguém deixa ele cair. Alguém perde o controle dele. Alguém não protege como deveria proteger. Alguém não cuida como deveria cuidar. Alguém não faz o que precisava fazer. Proteger aquela criança, proteger. E há um acidente e aquilo, o bebê cai.
A partir daí, as coisas na vida de Mefibosete começam. Agora imagina uma criança de 5 anos, sem o pai, sem o avô, e manco dos 2 pés. Eu imagino essa criança na escola. Eu imagino essa criança sendo vista por todos os outros. Eu imagino essa criança no seu ambiente, no seu habitat normal. Eu imagino essa criança vivendo realidades que toda criança com 5 anos poderia viver, mas ele não podia viver. Ele era impedido de viver. Agora a minha pergunta para você nesta manhã é simples. Ele pediu para o avô morrer? Sim ou não? Ele pediu para o pai morrer? Ele pediu para cair? Fala com esse irmão que está do seu lado, mas aconteceu. Existem homens e existem mulheres aqui, existem jovens, existem crianças aqui nesse lugar, que você está assim, meu Deus do céu, eu vivi isso, esse filme está na minha cabeça. Eu cresci sem o meu pai, eu cresci sem o meu avô, eu cresci sendo rotulado pelo teu cabelo grande, pelo teu cabelo pequeno, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de agir, pelo meu jeito de ser, e isso criou traumas. Hoje eu vou, por exemplo, numa entrevista de trabalho, eu não consigo desenvolver, porque as palavras que eu recebi na minha infância, eu vou chegar perto de uma namorada, e eu já fui tão desprezado que eu já não consigo mais chegar perto de uma namorada. Eu não consigo mais aceitar um elogio de um homem, porque eu fui tão desprezado, eu fui tão machucada. Desconstruíram a minha identidade, desconstruíram a minha paternidade, desconstruíram a minha vida. Repare que esse jovem, essa criança, quando ele perde os 2 pés, ele já tinha sua mente deslacerada. Ele já tinha o seu coração tomado por tristeza, tomado por vergonha. E só faltava agora também ser coxo. Só faltava agora não ter uma deficiência dos 2 pés. E essa criança foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ele nasceu como um príncipe rico, mas viveu como um pobre fugitivo. Repare que ele nasceu para ser um príncipe rico, mas ele caminha a sua história da infância, da adolescência e da juventude e até da vida adulta, como se fosse um pobre fugitivo. Tudo isso por quê? Porque teve um trauma. E se eu parasse por aqui, talvez você já se identificasse. Talvez, olha só para você ver, aquele jovem, aquela criança com a mente toda destruída, com as emoções todas partidas. O que será de mim? O que será de mim agora? Como será a minha vida? Como será o meu futuro? Como será todas as perspectivas de ser um príncipe? Agora eu sou um pobre fugitivo. Tudo aquilo fez com que já causasse uma deficiência na sua caminhada. Mas ele poderia ser firme, ele poderia caminhar mesmo com dores, ele poderia ser forte, ele poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, poderia lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelas suas ideias. Não bastasse isso, agora nem interiormente ele poderia avançar e nem fisicamente ele poderia avançar mais. Ele viveu completamente dependente, de todos, com uma ferida interior, acabou causando feridas exteriores também. Mas eu vim aqui para lhe dizer que nós temos um Deus que não te deixa permanecer ferido. Nós somos um Deus que não deixa acidentes definirem a sua história. Nós temos um Deus que não deixa pessoas definirem a sua história, porque Ele é que define a sua história, Ele é que define quem você é, Ele é que define como você vai fazer, Ele é que define a sua história, Ele é que define, presta bastante atenção, é Ele é que define.
E eu vou te explicar. Mas antes de eu te explicar, eu quero que você assuma a sua situação. Eu quero que você diga para mim, você está vivendo assim hoje? Diga para você, não precisa dizer para mim não. Você está vivendo assim hoje? Você está vivendo, a sua caminhada é por aquilo que lhe disseram, é por aquilo que você sofreu, é por aquele divórcio que você passou, é por aquele abuso que você passou, é por aquilo que as suas palavras, alguém disse e aquela palavra ficou na sua mente, é por aquelas pancadas que você levou, é por aquele abuso emocional que você levou. Como você está hoje? Porque aqui nós sabemos como Mefibosete está. Agora, e você, como você está hoje? Que marcas têm interferido na sua jornada? Que marcas tem? Você vai fazer uma entrevista, a sua mão começa a ficar molhada. Você vai num ambiente em que você vai ser favorecido, você não sabe, você não consegue olhar para o espelho e dizer: quem sou eu? Esse aqui é o João Evangelista, amado, firmado, renovado, transformado, filho de Deus, cordeiro. Esse, olha só para você ver. Você sabe chegar no espelho e falar quem você é. Como está a sua vida, como está a sua jornada. Porque eu quero lhe dizer que Deus, Ele está aqui hoje para interferir na sua vida. Ele está aqui para interferir na sua jornada. Ele está aqui para interferir nas suas feridas. Abra comigo em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Eu quero te falar o contexto do capítulo 9, antes de nós lermos. Você já conhece o personagem que eu falei, você já sabe o que ele viveu, você já sabe o que ele passou, e você sabe o que ele está vivendo neste momento. Agora, no contexto do capítulo 9, nós estamos vivendo na Lagoinha o ano da... Existem alianças que nós fazemos, o que destrói a nossa vida, ou que nos faz viver tudo que Deus tem para nós. Que alianças você tem feito? A Bíblia diz que, em 1 Samuel você também vai ver, a Bíblia diz que quando Jonatas, ele conhece Davi, houve ali algo que conectasse, houve ali algo que gerasse uma amizade intensa. Mesmo ele sendo filho daquele que queria matar Davi, mesmo ele sendo filho de Saul, houve ali uma conexão de alma. A Bíblia diz, existem algumas versões que diz que houve uma conexão de alma, e um começou a ajudar o outro, ao ponto de Jonatas dizer para Davi, quando Saul estava perseguindo Davi, quais eram os passos que ele deveria tomar, o que ele deveria fazer, o que o pai dele estava tramando para matar Davi. E nesse contexto tão real, tão vivo, tão claro, tão objetivo, eu quero lhe dizer que num ambiente de frustração, num ambiente de tristeza, num ambiente traumático, nós temos uma tendência a ser levado a tomar atitudes e a fazer alianças com quem nós não devemos fazer. Mas Davi fez aliança com a pessoa certa, Jonatas fez aliança com a pessoa certa, e no momento certo, Deus fez o que precisava fazer. E eu tenho a plena convicção de que o que Deus quer fazer na sua vida já está começando hoje, já começou na hora do louvor, já começou quando eu estava preparando essa mensagem, quando Deus ardia no meu coração essa mensagem. E aqui no verso 9, 2 Samuel capítulo 9 diz, disse Davi, reparem uma coisa, Davi fez uma aliança com Jonatas. Anos depois, cerca de 15 a 20 anos depois, 20 anos depois, 2 Samuel capítulo 9. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de... Por que ele faz essa pergunta? Por que ele faz essa pergunta? Porque quando um rei morria, o que o outro rei fazia?
Fala com esse irmão que está do seu lado aí. Existem alianças que eu estou fazendo hoje, que eu só vou entender daqui a 20 anos. Fala com esse irmão que está do seu lado. Existem coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, que foram alianças que eu fiz há 20 anos atrás. Olha só para você ver. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de... Espera aí, o objetivo não era matar quando um rei, o outro sai? Ele aqui quer se usar de... Para que eu use de bondade. Para que eu use de bondade para com ele e por amor de... Por amor de quem ele tinha feito uma aliança. Ah, meu irmão, hoje o céu está interferindo sobre a sua vida. Hoje o céu está interferindo sobre a sua casa. Aí no verso 2 dizem... Eu imagino que se Mefibosete tivesse ouvido essa pergunta, era mais um trauma. Porque a primeira resposta é: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era... Mais uma vez, Mefibosete não é lembrado. Mais uma vez ele não está em evidência. Mais uma vez ele não é nem visto. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Anos depois do trauma, anos depois das decepções, anos depois das dificuldades, anos depois de tudo aquilo que Mefibosete havia gerado, havia sofrido, o Senhor lembra-se dele. O Senhor lembra-se dele, o Senhor lembra-se dele, o Senhor lembra-se dele. Pastor, mas aqui não diz que foi o Senhor, aqui diz que foi Davi. Ah, meu irmão, você não está entendendo. As alianças que você faz na terra estão ligadas no céu. As alianças que você faz na terra são gerados sintomas do céu. As alianças que você faz na terra, existe uma ligação no céu. E a Bíblia usa Davi, a Bíblia usa o próprio rei, o improvável. Porque o objetivo do rei era matar. Mas aqui o objetivo do rei era libertar. Aqui o objetivo do rei era dar dignidade. Aqui o objetivo do rei era fazer o que era preciso ser feito. E a Bíblia diz que ele chega de Lodebar. Se você pesquisar a cidade de Lodebar, se você pesquisar o lugar que se chama Lodebar, é um lugar árido, é um lugar que não tem pasto, é um lugar que não é bom de se viver, é um lugar que a temperatura não é boa, é um lugar em que não é confortável para se viver, não tem nada, não tem ambiente nenhum, não tem lugar nenhum, não tem nada que se diga que é bom naquele lugar. Ei, presta bastante atenção. Mefibosete nasceu sendo neto de um... Mas ele perde o vô, ele perde o pai, e ele fica manco das duas pernas. Então tudo que era para ele viver, foi lhe roubado. Tudo que era para ele viver, foi lhe roubado. Existem pessoas aqui nesta manhã, que durante essa semana, você questionou Deus, por que você não está vivendo aquilo?
Por que que Deus falou com você, mas você não está vivendo? Por que que uma pessoa profetizou na sua vida? Por que que você não está vivendo aquilo que você precisa viver? Por que que você não está vivendo aquilo que Deus falou que você ia viver? Por que que você não está vivendo? E eu imagino que nesses 15, 20 anos em que Mefibosete estava manco dos pés, em que Mefibosete estava vivendo realidades da alma, realidades do corpo, realidades espirituais, realidades das emoções, ele começava a questionar: eu nasci para ser príncipe, mas eu estou em Lodebar. Eu nasci para ser príncipe, mas eu estou numa terra de escassez. Eu nasci para ser uma princesa, mas nenhum príncipe olha para mim. Eu nasci para ter prosperidade, mas eu não tenho nenhum dinheiro no bolso. Eu nasci para isso, eu nasci para aquilo, mas os traumas te roubaram aquilo que você precisa viver. Mas eu vim aqui para lhe dizer que hoje a chave vai virar. Hoje a chave vai virar. Hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. A sua mente não vai sair daqui da mesma forma que entrou. As suas emoções não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Sabe por quê? Porque existe um Deus na terra e a graça dele nós não merecemos, mas ela nos alcança. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos amados. É pela graça que nós somos restaurados. E a graça de Deus hoje está alcançando o seu coração, está alcançando a sua vida. E a Bíblia diz que ele chega diante do rei. Ele chega diante do rei. E quando ele chega diante do rei, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. O teu servo está aqui diante do rei. Eu imagino que quando chamaram Davi, ele falou assim: olha, eu já estou sem pai, eu já estou sem avô, já me tiraram o lugar de príncipe, já me tiraram o lugar de desfrutar tudo, já estou vivendo 15 a 20 anos em Lodebar, não tem mais nada de ruim para acontecer comigo. Se eu for lá no próximo rei, ele vai me matar. Eu imagino que mesmo ele indo, o sentimento dele era um sentimento de medo. Talvez você está agarrado à cadeira aí agora. E o seu sentimento é esse. É o sentimento de medo. É o sentimento de receio. Você já viveu tantos traumas. Você já confiou em tantas pessoas. Você já confiou em tantos pastores. Você já confiou em tantos líderes. Você já confiou no seu pai. Você já confiou no seu avô. Você já confiou na sua mãe. Você já confiou na sua tia. Você já confiou na sua melhor amiga. Você já confiou naquela pessoa que você já confiou em tantas pessoas. Mas quando você vai dar uma nova oportunidade, você vai com medo. Mas eu quero lhe dizer nessa manhã, você vai largar essa cadeira com medo mesmo. Você vai levantar dessa cadeira com medo mesmo. Você vai tomar uma atitude com medo mesmo. E a Bíblia diz: então lhe disse Davi. O que Davi diz? Disse Davi, Mefibosete, ele disse: eis-me aqui teu servo. Passa ao próximo. Então lhe disse Davi: não temas. Aqui me confirma que quando Mefibosete chegou diante de Davi, ele chegou com... Sabe o que eu quero dizer? É que diante dos teus traumas, você vai chegar com medo. Diante dos seus medos, você vai chegar com medo. Diante dos seus receios, você vai chegar com medo. Mas Deus está te dizendo hoje: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu a que te sustento com a minha destra fiel. Não temas, não tenha medo, porque hoje eu vou começar uma obra na sua vida. Não temas, porque hoje eu vou mudar a história da sua vida. Até hoje foi o trauma que definiu você, mas a partir de agora sou eu que vou definir. É a cura de Deus que vai definir. É a libertação de Deus que vai definir. Se você está com a mão cruzada, descruza. Se você está com a perna cruzada, descruza. Descruza. Existe uma resistência dentro desse ambiente agora. E essa resistência é o medo que te aprisiona. Descruza, descruza, descruza. Todo medo agora seja lançado por terra agora em nome de Jesus. O medo não vai dominar ninguém aqui mais. O receio não vai dominar ninguém mais aqui. Ah, o Senhor disse:
Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de... Fala com esse irmão que está do seu lado. O Senhor está fazendo algumas coisas na minha vida hoje, porque existem alianças que foram feitas no passado, e essas alianças são boas, essas alianças são de Deus, essas alianças são verdadeiras, essas alianças são fiéis, essas alianças são de Deus, essas alianças eu quero. Mas a partir de agora, toda aliança que não é do Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Existe uma graça sobrevoando esse ambiente aqui. Existe uma graça de Deus sobrevoando. Existem pessoas que chegaram aqui nessa manhã que pensaram em suicídio. Existem pessoas que chegaram aqui nessa manhã que queriam colocar cabelo. Você não queria colocar cabelo por causa da sua saúde. Você queria cobrar porque a sua identidade foi roubada. A sua identidade foi roubada. Mas a partir de hoje você está sendo gerado novamente. A partir de hoje você vai ser gerado com paternidade, com identidade, com verdade, com compromisso. Ei, volta lá o texto, por favor. Por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei. Fala com esse irmão, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dar glória a Deus chegou. O tempo de viver o que o trauma me roubou chegou. O tempo. Eu não sou definido pelo meu trauma, não é o meu trauma que devi. Eu posso viver 10 dias, eu posso viver 10 anos, eu posso viver 15 anos sem desfrutar, mas o meu tempo de cantar vai chegar, o meu tempo de desfrutar vai chegar. Por amor de Jonathan, teu pai, te restituirei. Fala com esse irmão, existe uma restituição na sua vida hoje. Eu não sei se é identidade, eu não sei se é paternidade. Eu não sei. Eu não sei se é alegria, eu não sei. Eu não sei se é verdades que precisam ser restituídas, mas eu sei que há um movimento no céu aqui agora. Ei, todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre a minha. Quem estava falando isso? Quem estava falando isso? E Davi era o quê? Eu vou perguntar de novo. Quem estava falando isso? E Davi era o quê? De onde é que Mefibosete saiu? De uma família? Tem gente que está entendendo, tem gente que está compreendendo. Tem gente que está compreendendo, tem gente que está compreendendo. Ei, você não está compreendendo. Eu vou te ensinar. Te restituirei todas as terras de Saul. Eu vim aqui para lhe dizer que aquilo que tentaram roubar de você, pode roubar por um tempo, mas no céu está guardado para te entregar. No céu está guardado para te entregar. Aquilo que tentaram roubar de você, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Fala com esse irmão que está do seu lado. Lugar de príncipe é na mesa do rei. Lugar de príncipe é na mesa do rei. Fala para esse irmão que está do seu lado. Lugar de princesa é na mesa do rei. Lugar de princesa é na mesa do rei. Quantas mulheres desta manhã, que o Senhor te chamou para ser princesa, e você não está desfrutando da mesa do rei, você não está desfrutando da mesa do pai, você não está desfrutando da mesa do rei. Quantos homens estão aqui que o Senhor te chamou para ser príncipe, e você está vivendo mendigando? Hoje o Senhor está te retornando para a mesa.
Hoje o Senhor está te retornando para a mesa. Hoje o Senhor está te colocando na mesa. A mesa é o seu lugar. E não é qualquer mesa, não é qualquer aliança. É na casa do rei. É na casa do rei. É na casa do rei. Continua, por favor. Ei, restituiu as terras todas. Restituiu tudo. Aquele que tinha perdido a identidade, aquele que tinha traumas emocionais, aquele que tinha traumas físicos, o Senhor volta a colocar ele. Ei, fala com esse irmão que está do seu lado. Fala com esse irmão que está do seu lado. Olha nos olhos dele, por favor, e diga para ele: na mesa do rei, na mesa do Pai, aquilo em você que está aleijado, ninguém vê. Fala com ele. Aquilo que está aleijado em você, aquilo que a vida lhe fez, aquilo que a vida gerou em você, aquilo que a vida gerou em você, na mesa do rei fica debaixo da mesa, na mesa do rei fica debaixo da mesa, ninguém vê, ninguém olha, ninguém fala, sabe por quê? Porque a sua identidade é o que importa. A sua identidade é o que importa. Nada vai roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para mim como um cão morto, tal como eu? Olhe o olhar de Mefibosete. Olhe o olhar de Mefibosete. Ei, presta bastante atenção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liga seu telemóvel e abra a câmera, por favor. Liga seu telemóvel e abra a câmera. Você vai ser curado agora. Você vai ser curado agora. Você vai ser curado agora. Como você se vê, como você se enxerga, como você se vê, como você se enxerga. É manhã de cura, é manhã de transformação, é manhã de renovação. Abra a tela do seu telemóvel. Abre na câmera frontal. Olha para você. Olha para você agora. Começa a falar como você se enxerga. Oh Deus, oh Deus, o Senhor marcou essa manhã, Pai, para mostrar o destino verdadeiro dessas pessoas. Olha para esse espelho, por favor, olha para essa câmera e começa a falar com você. Se você não consegue falar com você, talvez você esteja como Mefibosete, você está se vendo como um cão morto. E o Senhor nessa manhã está falando: eu quero que você sente à mesa, eu quero que você sente à mesa. Aquilo que é seu eu já estou restaurando, aquilo que é seu eu já estou fazendo, aquilo que é seu eu já estou restituindo na sua vida. Eu já estou restituindo na sua casa. Olha para esse espelho, olha para essa câmera agora. O Senhor te trouxe aqui hoje. O Senhor te trouxe aqui hoje para para te curar, para te transformar. Ei, você não é um cão morto. Você não é um cão morto. Você é alguém especial para Deus. Você é alguém amado por Deus. Você é alguém que Deus está restituindo. Você é alguém que Deus está fazendo. Você é alguém que Deus está gerando. A primeira coisa que o Senhor faz aqui na vida de Mefibosete é restaurar a sua identidade. Ei, quando eu não sei quem eu sou, ei, talvez você esteja na casa do Pai e não desfrutando da casa do Pai. Aquele filho que ficou em casa, ele diz para o pai dele: você está fazendo festa para quem te abandonou, você está fazendo festa, você nunca matou um novilho cevado. O pai dele responde para ele: oh meu filho, tudo que eu tenho é seu.
O filho estava dentro de casa, o filho estava dentro de casa e não estava desfrutando da mesa, porque ele não se via como filho, ele se via como um dos trabalhadores do teu pai. Mas nesta manhã o Senhor vai restaurar a identidade, Ele vai restaurar o lugar à mesa. Olha o próximo versículo. Então se inclinou e disse: quem é teu servo? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Olha só para você ver. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do seu senhor. Sabe o que o Senhor estava fazendo aqui? Sabe o que Davi estava fazendo aqui? No lugar de Lodebar, no lugar que você estava, eu estou te sentando novamente no lugar que você deveria ficar. Eu estou te reposicionando nesta manhã. Aquilo que é seu continua sendo seu. Aquilo que você nasceu para ser continua sendo seu. Continua sendo seu, continua fazendo parte da sua vida. Ei, continua. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Ei, presta bastante atenção, presta bastante atenção. Quem foi lembrado primeiro quando o rei queria usar de bondade? Quem foi chamado primeiro? Quem foi lembrado depois? Mefibosete. Enquanto eu li esse texto, o Senhor me falava: existem pessoas sendo escolhidas na sua frente justamente para preparar terreno, gerar o fruto, preparar a mesa, colocar todos os utensílios da mesa, porque a sua hora vai chegar e eles vão preparar onde você vai se assentar. Ei, eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você está compreendendo, eu não sei se você está entendendo essa palavra. Aquele que foi chamado primeiro, aquele que foi lembrado primeiro, ele não foi inutilizado, mas ele foi usado para preparar o que Deus tinha para ele. Aquilo que Deus tem para você, homem nenhum pode tirar. Aquilo que Deus tem para sua casa, homem nenhum pode tirar. Aquilo que Deus tem para sua família, homem nenhum pode tirar. E hoje está havendo restituição. Esse mês será mês de restituição. Essa semana você vai sentar em mesas que você nunca imaginou sentar. Você vai receber chamadas de quem você nunca imaginou receber. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tinha Ziba 15 filhos e 20. Nessa semana Deus está levantando 35 trabalhadores só para servir você, só para servir a sua casa, só para te reposicionar ao lugar que você nunca deveria ter saído. Ei, ei, verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi. Como? Repita comigo: como? De onde ele saiu? De onde o trauma lhe tirou? Deus está reposicionando ele hoje no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Verso 13.
Onde o trauma levou ele morando? Ele estava morando onde? Lodebar, lugar que não. Aonde ele está morando agora? Porquanto comia sempre. Fala com esse irmão que está do seu lado. O que Deus está fazendo hoje não é um momento na sua vida. O que Deus está fazendo hoje não é um momento na sua vida. O que Deus está fazendo hoje é uma realidade da sua vida. Hoje o que Deus está fazendo não é um momento, não é um fato, não é algo isolado, mas é algo que faz parte da sua identidade, faz parte da sua vida, aquilo que você nasceu para fazer. E ele era coxo de ambos. Fala com esse irmão que está do seu lado. A mesma limitação que te levou para Lodebar é o mesmo lugar que Deus vai usar para te levar para Jerusalém. É o mesmo lugar que Deus, é a mesma limitação. Sabe o que ele está fazendo aqui hoje? Ei, sabe o que ele está fazendo aqui hoje? Ele está falando: aonde você foi maltratado, você vai ser curado, você vai ser transformado e vai virar um testemunho para a honra e glória do Senhor. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, tomando posse. Ei, levanta assim as suas mãos, levanta assim as suas mãos. Existe uma atmosfera de cura aqui extraordinária. Existe uma atmosfera de cura aqui extraordinária. Sabe o que o Senhor está falando aqui nesta manhã? Que o seu destino, ele não é definido pelo seu trauma. O que define a sua vida é o Senhor. E nesta manhã, no ambiente em que você pecou, no ambiente em que você foi traumatizado, no ambiente em que gerou dor, no ambiente em que gerou cansaço, no ambiente em que gerou choro, pranto, ranger de dentes, vai ser o ambiente que Deus vai te usar para testemunhar que Ele é o Senhor da sua vida. Levanta-se as suas mãos, levanta-se as suas mãos, levanta-se as suas mãos. Começa a falar para o Senhor das suas dores, começa a falar para o Senhor das suas dificuldades, das suas mazelas. É amanhã de cura neste lugar, é amanhã de cura neste lugar, é amanhã de cura neste lugar, Senhor. Começa a falar para Ele, começa a falar para Ele, começa a falar para Ele. Começa a falar para Ele, é só você e Ele agora. É só você e Ele agora. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová. Levanta assim as suas mãos. Levanta assim as suas mãos. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo. Começa a falar para o Senhor, começa a falar para o Senhor. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade. Começa a falar para Ele, começa a falar para Ele. Esta manhã é uma manhã de cura. A sua imagem está sendo redefinida. A sua paternidade está sendo restaurada. Você não é aquilo que o trauma disse que você é. Você não pensa aquilo que o trauma disse que você pensa. Existem pessoas sendo curadas nesse ambiente. Existem pessoas sendo curadas nesse ambiente. Existem pessoas que já estão caminhando para a mesa do Rei. Existem pessoas que já estão caminhando para a mesa do Rei.
Pelos olhos da fé, você já está saindo de Lodebar. Você já está saindo de Lodebar. Porque o Pai está te chamando nesta manhã. Isso. Você já está caminhando, você já está caminhando, você já está saindo de Lodebar. Você já está a caminho da casa do Rei, da casa do Pai. E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tem pessoas saindo de Lodebar, tem pessoas saindo de Lodebar. Ah, filho, a mesa está preparada. O Senhor já liberou a mesa para você. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Ei, presta atenção. Existe uma atitude de Mefibosete que me encanta. Ele não permite que o medo paralise ele. Ele vai decorrer. Ele vai decorrer. Mesmo com a sua alma ferida, mesmo com o seu corpo ferido, mesmo com tantas mazelas, ele vai mesmo com medo. Sabe o que é isso? Primeiro, ele reconheceu o que ele viveu. E ele reconheceu. Presta bastante atenção nisso. Quando você está no fundo do poço, existe outra alternativa a não ser olhar para cima? Existe outra alternativa? Mefibosete entendeu isso. Quando o rei chama ele já estava ferido em todas as áreas da vida dele. Ele já estava traumatizado em todas as áreas da vida dele. Naquele momento, onde ele fosse, o que acontecesse com ele era só mais um. Porque Mefibosete é conhecido como colecionador de traumas. E talvez você esteja pensando assim: eu não vou fazer nada, eu não vou gerar nada, eu não vou tomar atitude nenhuma, porque tudo que vier para mim agora é lucro. Eu quero que você faça assim: olha, tudo que vier para mim agora é cura. Fala para mim: tudo que vier para mim agora é cura. Tudo que vier para mim agora é libertação. Você não vai deixar o medo te parar. E existe uma estratégia. Uma das coisas que fez com que Mefibosete vivesse o que viveu é porque na realidade dele foi encontrada uma aliança. Foi encontrada uma aliança. E não existe melhor para que você possa fazer uma aliança do que com Jesus. E nessa manhã eu quero dar duas oportunidades. A primeira oportunidade é para você que ouviu essa palavra, mas nunca fez uma aliança com Jesus. Talvez o que você está enfrentando é porque você não fez uma aliança com Jesus. Mas nessa manhã você quer fazer uma aliança com Jesus. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Aonde você está? Só levantar a sua mão direita. Você que quer fazer uma aliança com Jesus. Nós temos algumas mãos levantadas. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. A segunda oportunidade que eu quero dar nessa manhã para você é para você que já fez uma aliança, mas em algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor e você quer renovar essa aliança. Da mesma forma que a aliança que o pai de Mefibosete havia fez com que ele beneficiasse e voltasse à mesa do rei. Hoje a aliança que você vai fazer com o Senhor, ou que você vai renovar com o Senhor, vai te fazer voltar à casa do Pai. Levanta a sua mão bem alta. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão. Levanta bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer renovar a sua aliança com o Senhor. São várias mãos, eu preciso. Levanta bem alto, levanta bem alto. Eu quero ver sua mãozinha. Levanta bem alto, levanta. Isso, várias mãos levantadas, Senhor. Deixa eu abençoar a sua vida. Vem aqui à frente, vem aqui rapidinho, vem aqui.
Eu preciso abençoar a sua vida, eu preciso abençoar a sua casa, eu preciso abençoar a sua família. Pode vir, você que levantou a mão, vem aqui à frente, vem aqui você que levantou a mão, pode vir, sem nenhum tipo de receio, pode vir. Nós temos alguns irmãos lá atrás, venham todos, não fica no seu lugar. Vem cá, filho, vem cá, filho. Pode vir. Não tenha nenhum receio. Vem cá. Vem cá. Pode vir. Você que está aí atrás, levantou a mão, pode vir. Existe um novo tempo, existe cura, existe transformação. Não deixe de vir. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Ah, Senhor, este homem, esta mulher, Pai, que nesta manhã ouviu a Tua palavra, este jovem, esse adolescente, Pai, que ouviu a Tua palavra, entendeu, meu Deus, entendeu que os seus traumas não te definem, os seus traumas não definem o seu destino, e que nesta manhã, Pai, estão renovando e estão fazendo uma aliança com o Senhor. Nesta manhã, Pai, neste primeiro domingo de maio, um mês, Pai, em que o Senhor vai começar restituindo a nossa identidade, vai recomeçar restituindo, Pai, a nossa paternidade, vai começar, Pai, restituindo, Pai, tudo aquilo que precisa ser restituído, meu Deus. Nesta manhã, Pai, nós apresentamos desde a planta dos pés até o alto da cabeça, todas as áreas, Pai. Apresentamos, Pai, corpo, apresentamos alma, apresentamos, Pai, espírito, apresentamos, Pai, emoções, apresentamos, Pai, sentimentos, apresentamos decisões, e que eles possam sair daqui curados, transformados, renovados, reconhecendo que o trauma não os define, o abuso não os define, as palavras que foram ditas não os define, as atitudes que tiveram com eles não os define, mas hoje quem está definindo eles é o Senhor, é a sua palavra, é aquilo que o Senhor tem. Nenhuma deficiência, Pai, pode nos definir, nenhum erro pode nos definir, mas quem nos define é a sua palavra, Pai. Por isso nesta manhã nós declaramos vida, nós declaramos paz, nós declaramos alegria, nós declaramos refrigério, nós declaramos, Pai, um novo tempo na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim. Que alegria, nós temos aqui vários irmãos que decidiram fazer uma aliança com o Senhor, que decidiram renovar a sua aliança. E eu quero que vocês repitam uma oração comigo em voz alta. Toda a igreja vai fazer, tá bem? Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar, e hoje eu renovo a minha aliança com o Senhor. Hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu sei que a partir de hoje eu estou sendo recolocado na mesa que eu nunca poderia ter saído. Eu estou sendo recolocado no ambiente de graça, no ambiente de amor, no ambiente em que a minha identidade é reconhecida, no ambiente em que eu vejo a minha paternidade. Por isso, Pai, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor Jesus, amém? Olha para mim aqui, a Bíblia diz que há uma festa no céu, e se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra agora, ok? Pode ser assim? Então eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão olhar para trás, pode ser? Vamos lá então, tem festa aqui ou não tem? Tem festa aqui nessa manhã ou não? Tem festa ou não? Tem festa ou não? Tem festa ou não? Tem festa ou não? Então vamos lá, conta comigo. 1,
Declara isso. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que só as mães ficassem de pé agora, só as mães, rapidinho. Só as mães ficassem de pé agora. Isso, os filhos dê a mão, você sentado e a mãe de pé. Olha que tanto de mamã, que coisa boa, né? Vamos orar pela vida das mamãs agora? O que vocês acham? Vamos abençoar a vida delas? Amém, glória a Deus. Mamã, vocês são muito preciosas, tá? Para nós, vocês têm um papel relevante na história da igreja. E vocês são representadas por uma mãe, né? Que você é, através dos seus filhos. Onde os seus filhos vão, vocês também chegam, através de tudo aquilo que vocês imprimem na vida delas. E nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele veio através de uma mulher como você, que se colocou à disposição de Deus para ser trabalhado, se colocou à disposição de Deus para ser usado. E eu tenho certeza que você, como mamãe, você também se colocou à disposição de Deus para ser usada por Ele. Amém? Então vamos orar. Senhor, nesta manhã, Pai, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor por cada uma das mães, Pai, que o Senhor tem aqui nesta manhã. Obrigado, meu Deus, por cada uma delas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor usou a vida delas para que hoje, Pai, novas gerações pudessem ser geradas, novo tempo pudesse existir. Eu louvo a Deus, meu Deus, pelas horas. Eu louvo a Deus, Pai, pelo tempo que elas dispendiam todos os dias, meu Deus, para cuidar de flechas que serão lançadas, Pai, para cuidar, Pai, de crianças, para cuidar de jovens, para cuidar de adolescentes, para cuidar, Pai, dos seus filhos. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem, o Senhor é e o Senhor vai continuar fortalecendo cada uma delas. Nós oramos, meu Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor cada vez mais dê elas sabedoria, dê elas força, Pai, dê elas entendimento, dê elas discernimento, Pai, para poder ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar. E essas mães, Pai, também possam ser esposas de excelência, possam ser mulheres de excelências como são, e que nesta manhã, Pai, cada uma delas possam sair daqui abençoadas, guardadas, protegidas pelo Senhor. Nós oramos, Pai, e abençoamos e celebramos a vida de cada mamãe aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar. Fique de pé todo mundo. Vamos celebrar cada mamãe aqui nesse dia. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, por mais este culto. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós aprendemos, Pai, que o nosso passado não nos define, os nossos traumas não nos definem, mas quem nos define, Pai, é a aliança que nós temos com o Senhor, é a presença do Senhor nas nossas vidas, é o Pai generoso que o Senhor é nas nossas vidas. E por isso hoje, Pai, nós voltamos para casa, crendo, Pai, que o Senhor continua preparando mesas para nós, que o Senhor continua, Pai, restaurando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E você que está em casa, mais uma vez, você que é mamãe, né? Quero te parabenizar pelo seu dia. Você é muito importante para essa igreja, você é muito importante para a nossa família, você é muito importante para nós. E também te dizer, se você não pode vir às 8h30 e às 10, você poderá voltar às 19 horas.
temos o nosso culto, em que nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar e vamos ministrar também ao seu coração. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.